Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Kim Jam Plus Salvador. E o meu nome é Cecília, também conhecida como Ceci Honey, e eu vou estar falando para vocês hoje sobre concept art e sobre a importância do concept art. E eu vou me apresentar aqui junto com a minha apresentação. Então, acho que dá para ficar a apresentaçãozinha já na tela. Não sei se já está. Isso, tá aqui. Eu estava procurando ele. Isso, é esse aqui. Vai ser slide on Jamboard. Ok, então, primeira coisa, já que eu estava me apresentando aqui, é a primeira parte aqui da minha apresentaçãozinha. Então, quem sou eu? Eu sou a Ceci, né, como eu falei, conhecida como Ceci Honey, e eu faço desenho desde que me entendo por gente. Eu faço pixel art desde os meus 10 anos de idade. Também faço concept art, direção de arte e todo tipo de arte. E tô começando a aprender 3D também, né? Tô começando a mexer com 3D. Então, e eu faço parte da Sun Black Game Studio junto com a Melina, que fez o workshop de narrativa agora há pouco. E recentemente também eu passei no processo seletivo do Estúdio Pipa. Então, estou muito feliz, muito contente. E eu me tornei youtuber também esse ano. Eu comecei meu canal, ele está um pouco paradinho aí porque tive uns problemas com o computador. Mas a gente vai seguindo, né? E é isso, assim, eu também arranho aí um pouquinho em programação, mexo um pouco também com a parte de produção, narrativa, até um pouquinho de áudio, eu sei, na real, porque a gente vai fazendo jogo ao longo da vida, você vai trabalhando com as pessoas, e você vai aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e quando tu vai ver, tu já sabe um monte de coisa, e essa é uma das partes legais. Agora vamos entrar no nosso assunto de hoje.
O que é concept art? Então, concept art é quando você tem uma ideia ou uma palavra, enfim, você tem um conceito de algo que não foi desenhado ainda, que não tem uma representação visual ainda existente no mundo, e você precisa fazer a arte daquilo. E esse concept art, muitas vezes, as pessoas acham que é só ali um rascunho ou uma ilustração que não vai ser usada, por exemplo, num projeto de jogo, num filme, numa animação, porque concept art não é só coisa de jogo. Tem muita gente que acha que é, mas não, você tem concept art para cinema, você tem concept art para quadrinhos, tem concept art para um monte de coisa. Então, o que acontece, né? Às vezes é a própria arte que vai dentro do jogo, no caso de jogos especificamente. Por quê? Porque às vezes você não tem tempo, às vezes você tem um milhão de coisas no jogo e não dá para você pegar e fazer uma arte elaborada de tudo. Ou às vezes você já tem um método que é relativamente flexível, porque a concept art, uma coisa que é importante dela é o quê? Como ela é a representação de algo que ainda nunca foi desenhado, muitas vezes você está tentando representar algo que está na mente de outra pessoa. Né? Então, às vezes, você tem um narrative designer, um roteirista na sua equipe, ou até o próprio game designer, mesmo que são pessoas que vão estar ali ditando o que vai ser escrito, só que não são pessoas que têm né, que vão ter aí a sua capacidade de desenvolver uma arte visual, mas que vão, de alguma forma, comunicar o que elas querem para você. Mas não vai ser necessariamente uma comunicação que ali de primeira a pessoa vai lembrar de todos os detalhes que estão dentro da cabeça dela, ou às vezes nem tem tempo ou disponibilidade para chegar logo na primeira etapa ali e passar uma descrição maravilhosamente detalhada, ou às vezes a pessoa passa uma descrição maravilhosamente detalhada, mas quando ela vê o negócio desenhado, porque ela tem uma ideia na cabeça dela, mas na cabeça dela ficava de um jeito, e quando você desenhou, ela viu que, sei lá, o cabelo azul não ficava legal, então vamos mudar o cabelo para verde, né? Então, às vezes é uma decisão que só vai ser vista. Então é importante que o concept art ele seja feito de uma forma que ou você possa criar um novo concept do zero muito rápido, é para isso que muita gente usa sketch na primeira fase de concepting, né? Então a pessoa vai lá e faz um sabiscão no lápis, bonitão, pá, e né, fica aquela coisa meio caótica, mas que dá para mostrar os elementos, ou você já usa uma forma fácil de editar, então você faz uma ilustração no Photoshop usando camadas, que aí você edita cada camada, você edita as cores, ou no meu caso, eu fazia muito direto no pixel art, porque pixel art tem essa vantagem de ser fácil de editar, ou hoje também a gente tem muito concept artist que já faz o concept direto no 3D, porque o 3D ele também tem essa maleabilidade de edição, você pode chegar e falar, não, eu quero o cabelo mais pontudo, aí você vai lá, puxa o vértice ali do cabelo e deixa o cabelo com a ponta mais compridona, assim, fica um negócio mais legal ali dentro do que a pessoa queria. Então, existe sim essa demanda de você ter uma arte para algo que não existe, porque menos que você vai, sei lá, usar assets prontos de outros jogos, ou que você vai copiar um outro jogo, às vezes até fazer uma paródia, e já usar, que nem muita gente às vezes que fazia fangame de Final Fantasy no RPG Maker, ou que a galera usava os próprios gráficos do RPG Maker, e eu comecei aí o meu rolê de game dev com RPG Maker, e ainda uso, ainda acho que é uma ferramenta maravilhosa, eu acho que assim, a galera que quer começar a fazer jogo e tal, antes de ir para uma Unity, ir para um negócio da vida, RPG Maker é um rolê muito legal, é um degrau intermediário muito legal, principalmente se você não tem intenção de ser programador. Então, se você não tem intenção de ser programador, poxa, e pôr uma Unity ali, o negócio já é mais puxado. Agora, não, tu tem ali um RPG Maker ali, que é tudo visual, principalmente se você vai ser game designer, então você tem aquela ideia de, pô, posso clicar num bloquinho ali, né? Então, isso é muito tranquilo. Tem outras engines também, mas assim, né, principalmente engine, mas eu tenho mais intimidade com as engines de Visual Novel e com o RPG Maker, ou o SRPG Maker, que agora tem, que é o upgrade ali daquele Sim RPG Maker 95, faz jogo de estratégia por turno, tipo Fire Emblem, e, nossa, ainda quero fazer alguma coisa com isso, porque é um rolê maravilhoso, é um tipo de jogo que eu acho muito legal, e a outra engine super fácil de usar. Então, enfim, mas no final das contas você fazer concept art, então, é algo importante para qualquer projeto onde você vai ter
artes originais, onde você vai ter qualquer coisa gráfica que vai ser original. Isso vale, inclusive, até muitas vezes para interface de usuário, mas aí já entra mais no mundo do UI UX, mas que às vezes a interface de usuário ela vai ter que bater aí com o estilo dos personagens, com a temática do jogo. Tu não vai botar ali um menu tipo Mega Man X, cheio de frame metalizado, com detalhe de máquina ali, num RPG medieval, vai ficar um negócio meio estranho, cara, tá um bagulho medieval, mas tem uma tela super tecnológica ali, parecendo a tela de um computador no menu, vai ficar meio esquisito, né? Então, essa é a parte legal, então é você traduzir coisas que não tenham visão, né, uma representação visual para esse mundo visual, para que as pessoas possam ver aquilo que está na mente de outra pessoa ou na sua própria mente, porque às vezes você é a própria pessoa que vai estar ali criando o projeto. Né, minha primeira Game Jam eu participei sozinha, eu fiz Rosaline X, e eu tive que pegar as minhas próprias ideias e jogar lá. Nos projetos que eu fiz, por exemplo, com a Melina, ou projetos que eu fiz para clientes, muitas vezes, já tinha né, essa coisa do cliente ou da outra pessoa te editando, mas já tiveram clientes também que simplesmente falaram, ó, eu quero um guerreiro. E essa era toda a informação que o cliente me deu. Por quê? Porque ele não tinha ideia nenhuma na cabeça dele. Ele era só uma pessoa que mexia com programação, com game design, e ele entendia na cabeça dele que ele precisava de um guerreiro. Eu tinha total liberdade para fazer. Né? Então, existe também o cliente que ele não tem uma ideia, que ele tem uma ideia, mas que ele só não sabe representar, ele só não sabe escrever essa ideia. E aí é um pouco mais complicado, porque o cliente vai ficar te pedindo alteração até você achar, é meio que caça ao tesouro, assim, tem um lugar enterrado, só que a pessoa não lembra exatamente onde enterrou, e ficar cavando, cavando, cavando até achar o lugar onde a pessoa né, enterrou o tesouro. Então, aqui. Mostrando aqui algumas coisas, e é bem legal aqui essa primeira arte do nosso, né, do nosso uma amostra aqui de artes. A primeira foi algo que eu fiz quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, mais ou menos. Minha tia achou esse desenho no ano passado, no meio das coisas dela, e ela perguntou se eu queria, eu peguei e tirei uma foto dele. Se vocês forem ver, assim, tem muita coisa aí que é baseada em coisas reais, mas tem muita coisa que é bem viajada, que é bem sci-fi, assim. Então tem um jato ali meio G.I. Joe, assim, com o meio Star Wars, cockpit e tal. Então já era uma coisa, assim, que eu gostava sempre de fazer, sempre gostei muito desde a infância de ter essa parte de imaginar coisas que não existem, ou que não existem pelo menos daquela forma, né? Ali no canto direito temos a nossa personagem, a Ariane, que é uma personagem de um projeto que eu tive com os amigos lá em 2003, que era o projeto FERA, que era Forças Especiais de Resgate Ambiental. E todos eles eram animais antropomórficos que lutavam pela natureza, tá? Era de uma unidade especial de proteção ambiental. E pegando aqui, agora falando de como se dá o concept art, dá para começar a abordar um pouco isso com a Ariane. Quando a gente fala de concept art, como eu falei, é tudo que você vai usar. Então, isso inclui cenários, veículos, personagens, objetos. Esses são os grupos principais, né? Então, por exemplo, você tem às vezes um concept artist que ele vai ser só o que a gente chama de character designer, que é o designer de personagem. Então, essa é uma das coisas que a gente tem. E aí você olha aqui na Ariane, foi um trabalho disso, de desenho de desenvolvimento de personagem. Então, a ideia era o quê? Era uma arara. O conceito dela é que ela era de uma tribo indígena de araras dentro do nosso universo ali, mas ao mesmo tempo chegou uma hora que por conta aí dessa questão de proteção ambiental ela se juntou a essa equipe fera. Então eu tentei alinhar todas essas questões. Então, ela é uma arara, ela tem ali o cocar, mas ao mesmo tempo ela tem um uniforme ali que remete a algo militar ou paramilitar, no caso ali da equipe fera. Né? Então a roupa dela, me inspirei um pouco na Leona do King of Fighters, tem um pouquinho aí de um quesinho de Leona, porque eu queria que ela também fosse uma personagem dinâmica. E aí a gente começa a entrar nesse debate. Concept artist, ele tem que pensar em todos os aspectos de alguma coisa para conseguir representar. Então, você vai representar um personagem, tudo que. Pegando uma pessoa, por exemplo, você conhece uma pessoa. Eu, por exemplo, eu tô com um fone de orelha rosa de gatinho. Isso diz alguma coisa sobre a minha personalidade.
Não é à toa, não peguei, cheguei assim, fechei os olhos e cliquei aleatoriamente num fone de ouvido e comprei e chegou um fone rosa na minha casa. Não, tem. Mesmo que eu tivesse com o meu antigo fone, que era um fone vermelho e preto, ele também diz alguma coisa sobre a minha personalidade. A maquiagem que eu uso diz alguma coisa sobre a minha personalidade, o modo como eu estou gesticulando com vocês também não é por acaso e também é uma diferença. Então, é uma coisa até que eu estava falando outro dia com um cliente, isso entra aqui nessa questão da Ariane, entra um pouco ali na questão da personagem ali com a armadura de Gundam ali, que é uma Gundam Girl. As posições, o modo como a gente se move fala muito da nossa personalidade. Então, às vezes, quando você vai fazer uma animação, ou às vezes você vai fazer o próprio concept do personagem numa pose, aquela pose também já é para dar uma vibe da personalidade do personagem, já é para indicar, ó, o personagem é mais agressivo, o personagem é mais calmo, né? Eu sempre brinco, né? Imagina, sei lá, se você for pegar um jogo de luta, por exemplo, se você for pegar a Athena do King of Fighters, a Athena Samia, e botar ela com a expressão corporal do Goro Daimon, por exemplo. Imagina a Athena com as mãozonas assim, andando dura assim, ia ficar engraçado pra caramba. Inclusive, quando eu jogava Soul Calibur 3 e tinha aquele modo de criação de personagem, uma vez eu fiz uma personagem baseada em mim, então ela tinha toda essa coisa loirinha, delicadinha, com a roupa toda rosa, e aí eu dei pra ela um martelo de batalha de um cara lá do Astaroth, lá que é um cara, um demônio fortão, e era engraçado demais, porque quando você dava uma arma pra um personagem, ele herdava toda a expressão corporal do personagem que usava aquela arma originalmente. Então era muito louco, porque quando o Astaroth ganhava a batalha, ele batia no peito, assim, tipo King Kong, negócio muito louco. E aí era engraçado demais, porque ela toda fofinha, rosinha, assim, quando terminava a luta, ela e batia no peito, assim. Então, é estranho, tipo, no meu caso ele era só uma brincadeira, mas você vai fazendo um jogo assim, isso é estranho. Não que isso não pode, essas incongruências, essas diferenças entre né, entre uma personalidade, alguma coisa não possa acontecer. Você pode ter uma personagem que ela é fofinha, mas sei lá, ela às vezes fica possuída por um demônio, ou ela tem um lado beta, uma loucura assim e tal, e ela pode ter uma atitude fora do padrão dela, ou às vezes o personagem tá sofrendo um trauma, ou você tem um personagem muito fortão. Esses dias aí eu tava assistindo Bad Batch do Star Wars, por exemplo. Tem um personagem que eu gosto pra caramba, que é o Wrecker, e o Wrecker ele tem uns quirks, assim, uns detalhes na personalidade dele que são muito bons. Tem umas coisas que ele é muito fofinho. Então, tem o bichinho de pelúcia dele lá, que parece inclusive o bafominho da Melina. E ele com criança assim, chega numa casa que tem criança, ô crianças, vem aqui com o tio Wrecker, e ele é todo fofinho, assim, isso aqui na batalha, o cara é um demônio, é um monstro, assim, sai batendo nas pessoas. E isso tudo fica muito evidente, então, ao mesmo tempo que você vê que é um personagem grande, um personagem de estrutura forte, uh, ele tem uma flexibilidade para que o rosto dele possua expressões fofas ou desconcertantes e tal. Entra um pouco na questão de voz também, porque é uma coisa que eu falo, pessoal do áudio e a gente da arte visual, todos lidamos com arte, então, assim, a galera do áudio e a gente tem uma intertextualidade ali, e o pessoal da narrativa também, né? São três coisas ali que entram muito na questão do jogo de contar histórias e de representar as coisas. Da mesma forma que você pode representar algo por texto, você pode representar algo visualmente, você pode representar algo com som. Essa semana mesmo, a Melina estava jogando Little Miss Fortune, da Steam, que é maravilhoso, e a gente estava prestando atenção. Tem a arte, tem a questão do texto, mas a gente prestou muita atenção no áudio, a narrativa foi muito legal, assim, e os efeitos sonoros lá no fundo do cenário, né? E aí você sente aquela sensação de imersão muito maior. E falando aqui, por exemplo, né, da a segunda arte que está aqui, por exemplo, isso é uma adaptação de um conceito que a gente tem de hoje em dia que a gente chama de Mecha Musume, ou garotas mecânicas, mais ou menos, onde a gente pega o conceito de um robô, até às vezes um veículo, um tanque, um jato, e coloca no corpo de uma personagem. Tem também as versões masculinas disso, numa collab que eu
que eu fiz de Gundam, teve um cara que pegou um mecha de Gundam e fez como um bárbaro, e ficou lindo demais. Inclusive o mecha no anime, ele tem uma perna que é arrancada e fica só o esqueletinho, e ele botou uma perna de pau no cara, então ficou tipo um bárbaro com a perna de pau, com um escudo muito legal, porque o robô em si da série tinha uns escudos cabulosos, e pegou, botou um escudo no braço, um machadão no outro, deixou o cara barbudo assim, ficou muito legal. E essa última aqui foi para um desafio, e aí é uma coisa legal, sempre falo, você trabalha com arte, você quer fazer arte, ou vale para essas outras questões também, de texto, de música, participar de desafios é legal, porque quando você está nessas áreas, tanto na área de escrita, quanto na área, né, de narrativa, quanto na área visual e áudio, você tem como criar produções além do jogo. Então você não precisa necessariamente só participar de Game Jam. Além de Game Jam, você pode, sei lá, entrar num concurso de narrativa, ou de arte, ou de música. Você pode entrar num grupo que tenha desafios mensais ou semanais. E eu gostava muito disso, inclusive para treinar produtividade. Então tinha muito. Esse foi um desafio semanal. E o tema era Caçadores de Dragões. Tinha também um time, a gente dividiu em times e tinha um time que podia escolher os dragões. E aí os dragões tinham que fazer, os dragões derrotando os caçadores de dragões, a gente tinha que fazer a gente derrotando os dragões. E aí eu fiz eu mesma como caçadora de dragões, fazendo as coisas do jeito que eu gosto de fazer, com um mecha enorme, com uma espadona, cheio de canhão, tem spike, tem umas coisas, tem uns mísseis de spike ali no ombro. E assim, quem olhar algumas artes minhas consegue até traçar algumas inspirações, algumas referências. O Dragão Vermelho ali, por exemplo, foi muita inspiração de jogos de Dungeons and Dragons para fliperama tinha um que tinha uma abertura com um dragão vermelho muito cabuloso, assim. Então, isso é legal, desde que você consiga ter a sua própria distinção, né? Agora aqui, a gente vai entrar um pouco nas outras partes. Falei um pouco de personagens ali na primeira, mas outra função muito importante, eu falo, né? As funções do concept art, ele não tá ali só para fazer o jogo ficar bonito. Uma das funções é ficar bonito ou ficar engajador, mas as funções principais dele são comunicar. E esse comunicar é bem amplo. É um comunicar, você pode comunicar o gameplay, então você vai comunicar os elementos do gameplay. É importante que o jogador saiba que qual personagem ele pode controlar, que ele saiba quais personagens ele pode bater, com quais itens ele pode interagir, com quais itens ele não pode interagir. E tudo isso acaba ficando, a representação disso acaba ficando na mão de quem vai fazer a arte do jogo, seja quem vai fazer o concept, muitas vezes, ou simplesmente na hora ali de executar o jogo, de repente o game designer vai falar, vai chegar a jogar uns concept art, vai explicar diretamente para a pessoa o que vai ser cada coisa. Mas muitas vezes o concept artist ou o diretor de arte vai estar ali para definir como isso vai ser feito, né? Então, as coisas com as quais o player vai interagir, elas vão ter mais contraste, elas vão ter um contorno preto, e as coisas que não podem ser interagidas, que você não pode interagir, que você não pode influenciar, elas não vão ter um contorno preto e elas vão ser mais mutadas ali, mais apagadinhas, né? Então, mas tem uma outra questão, que é a questão que também é comunicar a narrativa, também é comunicar a ambientação e a sensação que o cenário te dá. Ah, como assim, né? Então, por exemplo, de ambientação, aqui na primeira linha nós temos 3 florestas, né? Mas elas são a mesma floresta. No primeiro momento eu tinha desenhado a floresta mais escura, porque a gente estava começando a fazer a rota da Melina no Await Find, então essas artes são o background do Await Find. E na rota dela, a priori, o primeiro contato com a floresta está sombria, está escura. Mas é a mesma floresta, porque a floresta tem instâncias diferentes dentro do jogo. Ali a gente tem uma floresta mais ou menos, porque ela tem um lado que leva para o escuro, um lado que leva para o claro. Mas ela seria, digamos assim, a floresta um pouco mais vida real, assim. Ela não está nem muito sombria e cabulosa, e ao mesmo tempo ela também não está ali a floresta da Disney, ali do terceiro, um negócio tipo, pá, aquela coisa, cores vivas, borboletinhas, coisas brilhantes, o sol. Então, vocês veem que assim a arte ela pode, representando um mesmo lugar, uma mesma
a mesma paisagem no contexto simples, eu consegui dar 3, que a gente chama de mood, que seria humor, mas na realidade aqui a gente chama de atmosfera. Então eu dei 3 atmosferas diferentes para uma mesma ambientação. Por quê? Porque boa parte do concept art é traduzir essa questão de atmosfera, é fazer com que o jogador se sinta naquele lugar e sinta aquelas sensações. Então, você fala, você vai fazer um jogo de terror, é muito importante que a arte do jogo contribua para a sensação de medo, não é só o gameplay, não é só, tem zumbis aqui. Não, não adianta nada se os seus zumbis não parecem ameaçador. O jogador vai olhar aquilo lá, vai achar que ele tá jogando God of War com um zumbi, vai sair lá matando o zumbi na faca ali, de boaça, e não vai ser um jogo de terror, vai ser um jogo de ação, ou de stealth, ou qualquer outra coisa. O que vai caracterizar um jogo de terror, e que vai diferenciar ele de outros jogos que possam ter mecânicas parecidas, é a narrativa, é a atmosfera. E aí, lógico, isso cai também aí para o narrative designer, para, né, desenvolver um cenário legal, desenvolver personagens interessantes, mas vai cair para o concept artist traduzir isso de uma forma visual para que os jogadores consigam simplesmente olhar para o inimigo e falar, véi, tô com medo. Eu não vou passar ali onde tem aquele zumbi, procura o bicho feio, ou o bicho assustador. Tu vai, né? Melhor não. Ou, eu vou passar, mas eu vou passar atirando em todo mundo, porque eu tô com medo. Então, assim, você vai ter que ter, seja correr ou lutar, você vai ter que ter uma reação de medo. Se você não tiver, o jogo de terror já tá caindo por terra. E eu falo, eu não sou uma pessoa que tem muito medo de filme de terror, não, mas jogo, ele muda a sua percepção. Porque uma coisa você tá vendo num filme onde às vezes rola uma narrativa onde você se apega aos personagens, mas raramente o filme ele te dá um tempo suficiente para você falar, poxa, tadinha da moça ali, né? Ela morreu, né? Você não vai ter aquela conexão da forma. Você vai de repente ficar bolado pela brutalidade, tá? Mas eu, por exemplo, eu gosto de gore, então não vou ficar bolado com isso. Agora não, no jogo você tá jogando, então assim, se o personagem morrer, muitas vezes você vai associar o personagem com você tá no controle daquele personagem. Então assim, se o personagem morrer, a culpa é tua. Tu achou? Então é legal que os inimigos e o cenário em si deem essa sensação de perigo constante, de confinamento. Então, tipo, caramba, eu tô num lugar escuro, eu tô num lugar apertado. Se aparecer um bicho aqui, pra onde é que eu vou fugir? Então, isso entra um pouco, já entra um pouco no level design, mas sim, muitas vezes o concept artist também trabalha com level designer. Então, assim, o concept artist ele tá ali para fazer uma ponte entre toda a equipe ali de criação mais essencial do jogo, principalmente os game designers, seja level designer, seja o mechanical, o designer de mecânica, seja o narrative designer, então todo esse pessoal tá ali, muitas vezes vai estar por trás do concept artist, passando informação, e às vezes ele vai dar feedback de volta também, porque essa é a parte legal, se você é um bom concept artist, muitas vezes você vai ter uma visão gráfica que às vezes, a pessoa que está te passando informação fala, eu penso aqui nessa floresta com um tom vermelho, porque é outono, tal. Você fala, cara, mas a gente vai ter que mexer nesse vermelho, ele vai ter que ser mais pro tom de roxo, porque é um negócio sombrio, então não dá para ser um vermelho vivo, né? Não vai rolar. Então, a outra parte, quando a gente fala de cenário, é a construção, porque assim, por baixo da atmosfera, dessa atmosfera, a gente tem a construção. Então, tirando o mood das florestas, se pegar aquela floresta do meio, ela tem uma construção, ela tem uma estrutura. Então, tem as árvores, tem o posicionamento das coisas. Então, a construção é isso. É onde você tem. Então, ali embaixo nós temos cenários de Clara's Journey. E a gente tem um cenário interno, que é o quarto do amigo da nossa protagonista, do amigo de infância dela, o Pedro, o Pedro Augusto. E aí a gente entra nessa questão da viagem, porque é uma coisa que eu falo. Concept art é viagem. Mas não é viagem do tipo, eu vou fazer umas coisas aleatórias aqui, eu quero, sei lá, vou botar um palhaço rindo com cabelo roxo, ele tem um olho pequeno e o outro olho dele é grande e tal. Não.
Você vai colocar coisas, viajar dentro do conceito, viajar dentro daquela ideia. Então, por exemplo, eu tava ali, tá, quem é o Pedro Augusto? Pedro Augusto é um menino extremamente nerd para o padrão da cidade dele. Ele tem bastante dinheiro, a família dele tem bastante dinheiro, e ele não gosta muito de sair de casa, ele gosta mais de fazer coisas dentro de casa, ele gosta de jogar videogame, gosta de brincar com brinquedos, e ele tem o acesso e o dinheiro para ter esse tipo de aparelhagem, e ele é um menino dos anos 90. Então, toda a construção, toda a ideia aí que a Melina me passou e tal, dessas questões, uh, foi uma construção que eu saí puxando, e eventualmente algumas coisas ela adicionou pontualmente conforme eu estava fazendo o cenário, por exemplo, camiseta do Paraná Clube ali, a questão de, o menino ele torce para o Paraná Clube, então tem uma camiseta do Paraná Clube ali. Né? Mas eu coloquei, por exemplo, um pôster do Mega Man X, porque Mega Man X saiu nos anos 90, né? Uma coxa das Tartarugas Ninja. Pô, nos anos 90, Tartarugas Ninja era o meu negócio, assim, num rolê que ficava meu amigo e eu jogando Tartaruga Ninja o final de semana inteiro. A gente ia com os dedos enfaixados pra escola na segunda-feira, de tanto jogar Tartaruga Ninja no Nintendinho. A gente ia chegar a sangrar o dedo, de tanto que a gente jogava aquilo lá. E tem um robô de brinquedo, mas assim, esse robô é uma referência a um outro projeto meu. Ele aparece aparece também no Way to Find You, então o Soldiers ele aparece em vários lugares. E tem umas caixas, tem um Pense Bem ali também. Então, né, e tem o Super Nintendo e a TV. Então, assim, tudo nesse cenário foi pensado considerando o personagem, considerando a ambientação, considerando o tempo onde o personagem vive, o que ele gostaria, o que uma criança da idade dele na época gostaria. Né? Então, essa construção de cenário é importante você saber, você imaginar por que cada elemento do cenário estaria em cada posição. Claro, se fosse um jogo que não, nesse caso é uma visual novel, mas se a gente estivesse falando de um platformer, eu teria que talvez repensar a posição de algumas coisas. Talvez, por exemplo, a estante com o videogame, talvez ela ficasse no background para não atrapalhar a movimentação da plataforma, né? Então, né, o Metroidvania, por exemplo, Metroidvania, geralmente os objetos com quais você interage são objetos pelos quais você pode passar de alguma forma. Então, você tem uma outra visão, uma outra posição para as coisas. E isso é importante, né? O que eu falei, onde já começa a entrar um pouco aí o level design. No outro ponto ali, nós temos um cenário já externo, que é a rodovia. É a estrada para a rodovia, a estradinha de pneu para a rodovia. E esse foi baseado numa foto que a Melina tirou na cidade dela, na cidade de onde ela estava no momento, em Venceslau Brás. E tinha o quê? Uma estrada de pneu que eu achei maravilhosa. Nossa, a hora que ela foi mostrar as fotos, assim, de referência para o jogo, essa foi uma foto, assim, que eu parei assim, e falei, nossa, que da hora. Nossa, essa é legal, essa eu quero fazer, assim, essa tem que ter isso aqui representado. Só que aí a gente entra e numa coisa que a Melina falou na palestra dela também. Muitas vezes o que a gente vai fazer de criação, por mais que seja fantasioso, por mais que tenha um cunho ali de, é um jogo, é uma animação, tal, assim, ela vai partir de um ponto da realidade. E isso é muito legal. Então a gente tem, né, ter essa questão, mesmo fazendo numa foto, e mesmo que eu não vá copiar aquela foto igualzinha, houve um ponto de realidade ali. Mesma coisa, voltando à questão do quarto ali. Teve muita coisa ali naquele quarto que eu procurei referências reais. Então, sim, eu procurei na internet uma foto de um Super Nintendo para fazer o Super Nintendo. Eu procurei ali a capa do Mega Man, do jogo do Mega Man X para fazer aquele pôster na parede. Então, usar referência não é errado, né? Porque você está criando uma coisa que ninguém desenhou antes, que aquilo não vai ter base em outras coisas, sejam coisas que você já viu, que você lembra, ou coisas que você está procurando uma referência agora, ali, naquele momento. E aqui a gente tem algumas questões sobre animação, porque o concept artist, muitas vezes, ele vai lidar com cutscenes também. Então, existe essa questão, né? Tem o cenário, o objeto, como eu falei, tem veículo, mas também tem cutscenes. E o que são as cutscenes? São essa parte que eu falei de representar a narrativa dentro do jogo, do projeto.
Então, assim, quando a gente tem as cutscenes ali, a segunda, eu vou começar da segunda, ali que está à direita, que foi a abertura do Await Find You. E esse é isso, porque isso já emenda com o que eu estava falando agorinha sobre realidade. Então, a gente estava pensando no contexto de viagem dimensional e a menina falou, tudo podia começar com um colisor de hadrons. E foi uma sacada legal, por quê? Porque o colisor de hadrons é algo que existe. A gente não teve um acidente de colisor de hadrons no mundo que gerou fendas dimensionais, ou pelo menos não que a gente saiba, vai que aconteceu. E a gente está numa realidade paralela e não sabe. Se não sabe, de repente a gente nunca vai saber, mas vai que aconteceu, nós não sabe. Mas assim, o colisor de hadrons existiu. E assim, poderia dar errado. Pode dar errado. E aí, o que eu fiz? Quando ela falou isso tal, que eu fui fazer, chegou na parte de fazer a abertura, eu corri no YouTube e achei um vídeo de 10 minutos, tudo que você precisa saber sobre o colisor de hadrons. Poxa, maravilha, é disso que eu precisava. A gente está numa Game Jam, não tenho tempo para assistir um documentário de 2, 3 horas sobre o negócio. E é legal, porque o cara explicou como funciona, e o cara explicou todas as precauções para não dar errado e por quê. E o que podia dar errado e o motivo pelo qual essas precauções podem ser tomadas. Então, como a gente considerou que pudesse ser uma negligência, porque era um projeto dentro de um espaço meio que universitário ali, e às vezes a gente sabe que quando a gente está numa situação de aprendizado, a gente nem sempre está muito afim de ouvir todos os conselhos sábios que os professores têm para passar para nós, né? Às vezes a gente quer fazer um negócio que a gente achou legal pra caramba, até para dar aquela surpreendida, assim, para mostrar pro professor, olha, professor, olha como eu sou foda, vou fazer um negócio. E aí alguém fez alguma coisa muito diferente ali e deu ruim. Mas assim, eu só pude considerar como desenhar aquilo, como fazer aquela animação do colisor, saindo as faíscas ali e tal, porque eu assisti o vídeo, então eu sabia como era o design interno do colisor de hadrons, como se formava o tubo. Eu botei, lógico, um pouquinho aí, uns detalhes a mais para dar fantasia, botei uns detalhes a menos porque eu tinha pressa, mas é algo muito importante de você levar em consideração. E o segundo, né, aqui é a abertura do meu canal, Sunny's Pixels. E aí é um projeto um pouco diferente, não é necessariamente um projeto de game, mas eu gosto de colocar por quê? Porque é um projeto de concepting. E que poderia muito bem ser a abertura de um jogo. Na real, inclusive, muita gente que viu essa abertura, ou que às vezes até viu alguns concepts que eu tinha feito já da abertura, alguns frames, algumas coisas, fala, cara, você tem que fazer um jogo assim, você tem que fazer um jogo baseado nessa abertura. Então, qual é a ideia aqui? A minha ideia era passar para as pessoas sobre o que era o canal. Então, assim, o canal é sobre pixel art, então eu escolhi pixel art como mídia para fazer, em baixa resolução. Também referenciei jogos retrô, então o começo da abertura tem uma referência de Mega Man ali, com a cidade à noite, né, eu em cima do prédio. Tem a ver comigo, porque sou eu que vou estar apresentando o canal é meu, mais que eu possa eventualmente chamar outras pessoas, e que eu gosto muito quando as pessoas dão sugestão, quem vai estar ali, a maior parte do tempo apresentando os vídeos sou eu. Então, tem eu. Tem um rolê meio de garota mágica, porque isso diz um pouco sobre a minha vibe, então essa coisa toda que eu falei mais cedo do rosa, do fone de gatinho, da maquiagem. Isso está muito presente ali. E, por fim, também existe essa questão, novamente a referência do Mega Man ali no finalzinho do vídeo também, do canhão, o braço que se transforma em canhão ali, né? E tem muito dessa questão de garotas mecha também, que eu falei nas garotas mecânicas. Então, assim, não é só uma transformação de garota mágica tipo Sailor Moon, é uma transformação com uma armadura mecanizada ali no meio. Por quê? Porque o meu vídeo também vai falar, meus vídeos também falam sobre robôs gigantes. Então, assim, a concept art é você levar cada um desses aspectos em consideração. Se você entender, quanto mais você entender sobre narrativa, também é melhor. Quanto mais você entender sobre game design, level design também é melhor, porque você vai conseguir ter uma receptividade melhor em relação ao que os seus colegas de equipe estão te passando, ou se você tiver que fazer um projeto solo, você vai conseguir saber melhor o que você precisa fazer no seu concept art, você vai administrar melhor ali o seu tempo, o que precisa também de um concept art separado, ou que você pode chegar
e fazer diretão ali, já na arte do jogo, seja em 3D, seja em pixel art, seja em vetor, ou seja em ilustração mesmo. Se você estiver fazendo uma visual novel, às vezes você vai fazer os personagens ali já em ilustração, fazer uns background bonito pro cenário, né? Então, assim, é importante que se tenha essa noção de tudo, assim, saber um pouquinho de tudo, você conseguir entender ali o que as pessoas estão falando, porque o concept art, ele não vai ser só o artista que já vai pegar uma arte conceitual pronta na mão e vai, sei lá, por exemplo, fazer em pixel art, fazer em vetor, fazer em 3D, igualzinho aquele desenho que está lá. Não, o concept art é o cara que de repente vai ter que fazer essas coisas do nada, ou ele vai ter que criar essa concept art para outra pessoa fazer. E isso é muito mais responsabilidade, porque você tem que fazer uma concept art que a outra pessoa consiga entender. Não é chegar lá fazer qualquer rabisco. Tem gente que acha que concept art, eu estou fazendo um rabisco. Não, você tem a galera que faz uns sketches, aí você pega, por exemplo, Yoshitaka Amano. Eu vou falar, Yoshitaka Amano é um concept art que eu acho maravilhoso. Ele é efetivamente um dos caras que eu sigo, não necessariamente. Eu adoro ver as artes dele, mas o meu estilo é um pouco mais limpinho. Eu gosto de fazer tudo mais limpinho. Mas eu acho genial como ele faz artes que ficam bonitas, mesmo sendo meio caótico. Mas por quê? Porque não é caótico demais. Assim. Ele faz aquele rolê com umas linhas meio dupla, uma coisa meio rascunhada, mas é um rascunhado artístico, um rascunhado bonito. Não é qualquer rabisco que o cara fez porque estava no banheiro ali e eu falo, não, eu vou rabiscar isso aqui enquanto estou aqui na privada. Não, o cara faz um negócio, tem uma linguagem visual bonita ali no meio daquelas linhas, e as linhas, mesmo quando tem linha dupla, linha perdida, elas ficam harmoniosas de alguma forma. Então, essa é uma questão importante. Existe também uma situação que é o quê? Você tem um concept artist que ele vai estar dando a ideia original, e isso acontece muito na indústria dos games, somente games mais antigos, e você tem pessoas que também manjam de concept art, executando a arte do jogo, que chega na hora do pixel art, por exemplo, aí entrando no Yoshitaka Amano de novo. Se vocês forem pegar Final Fantasy V e olharem os conceitos do Yoshitaka Amano e comparar com os personagens no jogo, é bem diferente. A Faris, por exemplo, que é a pirata, no jogo ela tem cabelo espetado, roxo, uma roupa verde e azul. E no concept do Yoshitaka Amano, há uma menina loira de cabelo preso em rabo de cavalo, arrumadinho, com uma franjinha. Ela parece muito comigo no concept. Com sobretudo preto, assim, uma armadura cabulosa. Assim. O que o Yoshitaka Amano tinha feito era uma coisa. Mas na hora de fazer em pixel art, provavelmente o time achou que ia ficar muito complicado de traduzir aquilo para pixel art no tempo, na situação que eles tinham. Então eles foram com um negócio mais coloridão, que funcionasse melhor ali dentro do conceito deles. Hoje em dia, eu vejo que daria muito bem para fazer a Fares do jeitinho que ela era no concept art no pixel art. Mas talvez com as cores que se tinha no hardware do Super Nintendo ali na época e outras restrições deles, talvez não ficasse legal. Já em Final Fantasy VI, alguns anos depois, eles já deram uma aprimorada e algumas coisas já ficaram bem mais aproximadas com o que o Yoshitaka Amano tinha desenvolvido. Então, às vezes, isso acontece também, quando você tem mais de um concept artist na equipe, e às vezes tem o concept art só manja de desenho, e você tem a pessoa que ela manja de concept, ela manja da técnica que vai ser usada no jogo, aquela pessoa ela vai ter uma palavra ali de falar, mas em pixel art ficaria melhor fazer desse jeito, ou em 3D ficaria melhor fazer desse jeito, né? Porque ilustração é uma coisa, 3D é outra, pixel art é outra. Então, tem especificidades de cada forma de arte. E é importante a gente se atentar a isso quando a gente trabalha, né? E a gente está chegando aqui nos momentos finais aqui. Assim, antes de olhar e abrir, se alguém quiser fazer pergunta, de falar algumas últimas coisas, se vocês quiserem me achar em qualquer canto aí nas redes sociais, procurem por Ceci Honey. Eu sempre dou uma procurada no Google para ver se os meus links são os primeiros, geralmente são. A única outra Ceci Honey que eu achei na internet é uma moça
acho que da Argentina ou algo assim, que faz esportes radicais. Então, assim, vocês vão saber, definitivamente, se vocês trombarem com o perfil dela, vocês vão saber que não sou eu, porque é uma moça bonitona, morena tal, que faz esportes radicais, assim, mas não sou eu. Mas, enfim, deixa eu fechar com o compartilhamento, então, e vim aqui para o YouTube. Pronto, estamos aqui. Deixa eu ver aqui o que as pessoas fizeram. Bafominho no Bafoverse. Aqui a Klebia Karina veio perguntar. Para criar personagens, você também procura referências? Como é a inspiração para personagens? Então, sim, eu procuro referências. Tanto referência aí entra no que a Melina estava falando, tanto referências reais, tem personagens que eu crio baseado em gente que eu conheço, inclusive no Wayfinder os personagens éramos a Melina e eu, e no Clara's Journey, a avó da Clara foi uma mistura de coisas que a Melina contou sobre a avó dela com a minha avó paterna, que já faleceu, mas, assim, minha avó paterna tinha muito, assim, a vibe, então, assim, peguei o tipo de roupa que ela usava, um pouco o rosto, assim, e misturei um pouco com com o imaginário clássico da avó que traz Nesquik com biscoito, né? Então, rolou toda uma construção aí em cima disso. Então tem coisas, e é uma parte importante também do concept art, que justamente a gente usa muito da emblemática, e às vezes essa emblemática, ela vem de uma cultura popular, não só a cultura, o que a gente chama de cultura pop agora, mas próprio imaginário popular. Então, conversas entre as pessoas, ao longo das gerações, vão criando algumas simbologias, ou às vezes até as próprias mitologias e outras questões aí mais ancestrais que a gente vai trazendo para as pessoas, né, e vai se popularizando que, sei lá, que determinadas circunstâncias simbolizam. Então, se falar, sei lá, uma pessoa com bata de padre, normalmente você vai assumir que é uma pessoa religiosa. Ou a gente falava muito, por exemplo, cabelo preso, né? Cabelo preso, ele pode trazer aí uma simbologia de uma pessoa mais prática, ele também pode trazer uma simbologia de uma pessoa às vezes mais velha, né, principalmente no caso de mulher, assim, então a gente tem isso socialmente, né, a questão também cabelo comprido ou cabelo curto, então cabelo comprido para a mulher normalmente é uma coisa mais tradicional e cabelo curto é uma coisa já mais rebelde ou mais dinâmica, e para o homem é o contrário, para o homem o cara mais tradicional, o cara que normalmente ou não vai ter muito cabelo, vai ter aquele cabelo raspadinho tipo militar, ou vai ter um cortezinho ali mais padrão, e o cara que geralmente tem um cabelo comprido, muitas vezes vai ter, né, uma ideia. Só que isso depende da cultura, então se você for pegar, por exemplo, os samurais, por exemplo, ou pegar um contexto de Japão, às vezes tem um contexto né, de Europa, um contexto viking, muitas vezes vai ter o cara cabeludo como sendo o guerreiro viril da situação. Então, tudo é muito cultural, mas sim, referências é sempre legal, é sempre importante, desde que você simplesmente não senta e copia, então, vou fazer aqui o personagem igualzinho o Goku. Aí não é legal, mas se você falar, pô, o Goku ele tem algumas características que são importantes e que eu poderia pegar. Então, ele tem um tipo físico que funciona, porque o meu personagem também luta artes marciais, a roupa dele é inspirada num kimono, então eu posso pegar uma outra referência que não seja o Goku, mas uma outra referência de roupa, o que a Melina falou de procurar no, procurar a origem daquilo que você gosta. Você curte Dragon Ball, então, pô, mas a roupa do Goku ela não é um kimono real, mas é baseado em alguma roupa arte marcial real, porque o topo da roupinha é um kimono. Então vamos procurar kimonos de diversas artes marciais, vamos procurar aqui qual fica legal para o meu personagem, de repente mudar alguma coisa, usar uma cor que o pessoal não usa, combinar com um calçado ou com outro acessório, um tipo de cinto ou faixa diferente, né? Então, é assim que a gente faz, é uma combinação de referências com
outras questões. Ah, o Vitor Homera falou: na hora de fazer um concept é interessante ter variáveis para deixar as escolhas mais consolidadas, como se forçar a fazer essas variáveis. Muitas vezes já tem em mente como quer o personagem. Então, é legal você ter uma. Às vezes é mais prático. Se você já tem uma ideia, você não precisa necessariamente deixar aquilo em aberto, mas é importante lá, você vai fazer um sketch. É importante que aquele seu sketch seja rápido, porque se você está numa equipe, alguém da equipe contrariar a sua ideia e você, por qualquer razão de hierarquia ou até de companheirismo, você precisar ou se dispor a acatar aquela alteração, você puder fazer um próximo sketch rápido. Se você vai fazer em vetor, em pixel art, em 3D, ou alguma outra mídia digital, você sempre garantir que você tem uma camada, por exemplo, lá, o cabelo está numa camada separada, porque se você mudar de ideia, ou se alguém da sua equipe pedir para você mudar o corte de cabelo, deleta a layer do cabelo e faz. Então só muda um pedacinho ali do cabelo, edita a cor e tá de boa. Então é importante aproveitar dessa mídia digital, dessa facilidade da mídia digital também para fazer essas alterações, ou aproveitar da rapidez de você estar fazendo algo rápido à mão ali, para você poder chegar ali e editar mais rápido o seu rascunho, né? Então essa é uma das formas de você acoplar variáveis na sua questão. É lógico, por exemplo, eu quando faço concept em pixel art, eu gosto muito de editar cor, então todas as minhas cores, na realidade, já são uma variável flutuante ali. Porque a hora que alguém fala, não, eu quero que você mude essa jaqueta de amarelo para vermelho, eu vou lá, abro a paleta de cores, troco os tons de amarelo por tons de vermelho, já mudei tudo, clico ali, não dá nem um minuto para fazer esse tipo de alteração. Então é muito sobre entender a sua ferramenta, entender qual é a melhor forma de criar né, essas variáveis. E se você precisa de algo assertivo e você precisa de referências visuais, também é bom, porque você fala, eu preciso de uma ideia só para apresentar para a equipe, mas você tem 10 ideias na sua cabeça, o processo é o inverso. Faz 10 rascunhos, olha para todos esses rascunhos, e aí você escolhe qual que está melhor para apresentar. E deixa eles meio que separados, porque se alguém da equipe falar, não sei, eu não gostei, tu pega e fala, então, eu fiz mais 9. Tem mais 9 aqui, olha que legal. Vou ver mais alguns comentáriozinhos aqui. Silvânia, Pamelina tá aqui, Amanda. Zumbi do Plants vs Zombies. Então, ela também do Paraná Clube nos anos 90. Então, por isso que a gente tinha colocado a camiseta ali. Alguém tem mais uma última pergunta? Acho que dá tempo, falta 5 minutos só, gente. Se ninguém tiver, hoje eu vou entrando aqui pelas minhas considerações finais e agradecimentos. E só para já dar essa encerrada, se você está numa Game Jam, pense na forma mais rápida de você trabalhar esses conceitos. Então, assim, muito provavelmente você já vai fazer o conceito direto na linguagem que você vai estar trabalhando o jogo. Então, você vai fazer uma visual novel, talvez você já vai fazer uma ilustração ali, que se você der uma limpadinha, ela já vira a ilustração dos personagens. Você está fazendo um Metroidvania, um RPG ali, você está trabalhando em vetor ou em pixel art também, você já vai fazendo direto o concept em vetor em pixel art. Se alguém da tua equipe falar, tira o boné e bota um chapéu de vaqueiro. Então tu já faz ali o negócio de um jeito que fique fácil tu tirar o chapéu de vaqueiro, botar o boné ou vice-versa. E tá show. Se for em 3D, então aí é aquela coisa, 3D dificilmente vocês vão ter tempo para qualquer coisa, porque Game Jam é pouco tempo e 3D é um negócio assim, malhado. Eu sei que tem gente que faz 3D rápido pra caramba, mas não é todo mundo. Então, pensem nisso, o concept não precisa ser uma coisa, um processo super demorado, mas se ele pudesse ser um processo gostoso, um processo que vocês possam se divertir, é para ser um processo divertido, principalmente se você viajar, por isso que eu sempre falo viajando no concept art, por quê? Porque é para você viajar, é para você entrar dentro daquele universo, para você se sentir parte daquele universo, porque quando você que está fazendo o concept se sente parte desse universo,
o seu jogador ali, o seu leitor, ou a pessoa que está assistindo sua animação, seu filme, também vai se sentir parte daquele universo. Então é isso, queria agradecer novamente aí todo o pessoal da organização da Game Jam Plus, da Game Jam Plus Salvador especialmente. Alguém que fez uma última pergunta aqui. Alguma dica para deixar o visual do personagem do cenário conversando bem? Cores e formas. Essa assim, é a dica que eu dou. Assim, principal são cores e formas, porque se as cores combinam de alguma forma e as formas, por exemplo, se tem tudo é muito redondo, tudo é muito pontudo, vai conversar bem. Essas são os ponteiros principais. Tem outros fatores, mas assim, sendo curta aqui, é isso. Então, obrigado aí a todo mundo pela presença também, todos vocês aí que vieram. Quem quiser conversar mais, quem quiser, chama aí nas redes sociais, como eu falei, só procurar Ceci Honey, manda inbox aí, procura no meu canal no YouTube também. E é isso, gente. É um prazer aqui falar com vocês, foi muito legal. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante coisa. E fiquem aí, fiquem bem. E força para todo mundo. Um abração. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.